Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om. Om Shanti 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 Om. Namastê. Somente uma mente silenciosa pode se transformar na verdadeira consciência. A mente precisa se transformar numa mente muito sossegada, muito silenciosa, satírica, né? Contemplativa, meditativa, uma mente que testemunha os movimentos que ocorrem dentro de si. É uma mente transformada. Então, aqui, Aurobindo diz que ela irá se transformar na verdadeira consciência. Não, você precisa de uma mente que seja tão transformada, tão purificada, de modo que ela possa efetivamente, realmente reconhecer a sua verdadeira natureza como consciência total, consciência universal, né? Então, consciência não se transforma, mas a mente precisa ser transformada. E sem essa transformação da mente, somente a compreensão intelectual de que tudo é somente a consciência universal não dual, não transforma realmente a experiência do indivíduo. A transformação da mente precisa ser relativamente profunda, de modo que ela seja capaz de compreender a sua real natureza e colher os frutos dessa compreensão. Se não colhe os frutos, significa que a compreensão foi a nível superficial. Portanto, o primeiro passo é estabelecer, é produzir, criar, cultivar uma mente satírica, estável, pacificada, silenciosa, como queiramos. Quero dizer, uma mente livre de desordem, de conflitos, de problemas. Quero dizer, uma mente quieta, focada, firme, uma mente leve, 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 né? Leve é uma palavra bacana. E contente, contente diz muito também. Uma mente sorridente. Somente uma mente nessas condições poderá se abrir para a força interior que irá trazê-lo de volta à sua real natureza, né? A mente individual, ela se separa, se por dizer, da sua real fonte, que é a mente universal, consciência universal. E essa força da consciência universal é uma força que começa a produzir essa força, né, da vontade divina, da vontade suprema de voltar, né, de entregar ou arrancar, de voltar né, a minha real natureza e identidade como pura consciência, testemunho. Então, essa mente precisa estar leve, focada, firme, quieta, contente, alegre. Somente então ela vai estar em sintonia com as forças que vêm do divino, que irão produzir esta dissolução da mente individual na mente universal. E mais ou menos por aí. Uma mente preparada, ela vai se sintonizando, vai se rendendo, vai se abrindo, de tal modo que o divino vai dissolver aquilo que resta dos resquícios de individualidade da mente humana. A mente humana nada mais é do que fragmentos da mente universal que produz uma identificação chamada o Ahamkara, eu sou os meus pensamentos.
as minhas cognições, as minhas memórias. Então, isso nos dá algumas identificações que são semelhantes àquilo que nós vemos nos nossos textos beneditinos, como qualificações, né? Qualificações é uma mente pacificada, silenciosa, tranquila, alegre, né? Livre de conflitos, livre de problemas, uma mente quieta, focada, uma mente firme e uma mente leve, sem peso, uma mente contente, não uma mente triste. Tudo isso é parte do que nós ah, nos abordamos sempre como qualificações que precisam ser desenvolvidas, de tal modo que essa mente individual esteja mais em sintonia e mais disponível para que a força do ser supremo, da mente suprema, possa absorver a individualidade desta mente aparente do arrancar. Qualificações, né? Então, nós precisamos de ficarmos mais sérios a respeito do Vipassana, né? Do Nididhyasana, do desenvolvimento de uma mente sossegada, uma mente quieta, focada, firme, alegre, leve, porque assim, somente assim o Ahankara, a mente do Ahankara vai abrir mão desse sentimento de singularidade, que é uma fantasia. A minha pessoa é singular e única. A gente vê as analogias vedânticas como a analogia da onda, né, em relação ao oceano. A gente vê o quanto infantil são esses movimentos das mentes dos arrancares que se sentem, assim por dizer, movimentos singulares e individuais no âmbito do oceano, como se eles não existissem dentro do âmbito do oceano, como oceano, né? Estava falando antes a respeito da nossa conexão com a mente total, com o ser supremo, né? É o relacionamento mais íntimo que a gente tem, é o relacionamento com a nossa fonte, né? Que é a mente universal, que é a consciência universal. Essa mente individual, ela precisa contemplar em tudo isso e se abrir e entregar realmente a individualidade do Ahankara no altar daquilo que é a realidade suprema, né? Consciência universal. Porque aparentemente é um suicídio, mas não é um suicídio, porque o ego ele não morre, né? Ele abandona a sua identidade problemática, conflitante, para assumir a sua identidade como um todo, né? Uma pura luz da consciência que testemunha tudo, sem alguma discriminação, né? Sem se apropriar de nenhum movimento de pensamento, disso e daquilo. Então, o Ahankara só tem a ganhar neste processo, mas o Ahankara tem que estar bem convencido de que é um processo no qual o Ahankara vai obter o benefício mais elevado que existe no âmbito da experiência humana, na medida que ele se rende ao Ser Supremo, Mente Suprema, Consciência Universal. Então, essa abertura do Ahankara é indispensável. E o Ahankara precisa, né, observar seus movimentos mentais, emocionais e compreender que a dificuldade
existe somente no Ankara, porque de resto tudo flui muito naturalmente. O Ankara é a fonte do problema. A batalha ocorre devido ao Ankara, porque resiste a essa abertura, do mesmo modo que uma onda ignorante resiste à dissolução de seu Namarupa no oceano. Não, 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 eu quero permanecer exatamente como uma onda. É absurdo. A ignorância pura, a idiotice. Você pode assumir a sua natureza como totalidade, porque você vai ficar preso, né? Nesse Namarupa aparente. Não. Essas ideias e noções a respeito do que esse eu é. Então, tudo ocorre no arrancar. Arrancar é o problema, o arrancar é a solução. É na mente que a gente tem que fazer esse trabalho, é na mente que a gente tem que vencer essa batalha aplicando compreensão, conhecimento, luz, né, do conhecimento, iluminando assim essa mente de modo que ela possa abrir mão dessas noções que produzem tanta dor para si mesmo, essas noções limitantes, né, insultantes a respeito de si. O que deve ser feito é permanecer em meditação, quieto, atento, é recusar e calar qualquer pensamento intruso na sua mente, de modo que, ao menos durante o período da sua meditação, você obtenha uma paz mental completa. É indispensável desapegar-se, apartar-se, desidentificar-se e sentir as manifestações da mente como separadas de si mesma. Aqui uma outra dica importante. Robino diz que meditação tem um papel importantíssimo e que, ao menos durante aquele período de meditação, né, uma horinha aqui, uma horinha ali, 15 minutos aqui, 15 minutos ali, pelo menos ali eu tenho que alcançar a pacificação mental, uma paz completa. Então, às vezes você chega lá rapidinho. No meu tempo, eu estava tocando no restaurante, e às vezes era rápido. Às vezes eu tinha que ficar lá um pouco mais tempo e dizer assim, não, eu não saio daqui até eu desenvolver aquele estado de novo, né, aquele estado mental ocorrer de novo. Então, ele está falando mais ou menos disso. Você precisa meditar, permanecer quieto e atento, observando os movimentos problemáticos da mente, porque todos os movimentos são problemáticos. São impressões, todas elas construídas em torno do que eu quero, o que eu não quero, o que eu quero obter, manter e evitar. Isso causa aflição, conflito, problemas, problemas emocionais. Pelo menos durante a meditação, você tem que entrar em contato com essa paz interior, que isso nos motiva. Isso nos motiva. Eu pequei por, de certo modo, a passar para vocês a noção de que a meditação não tinha valor, porque depois de eu ter chegado num estado de meditação mais espontâneo, natural e profundo, né, eu abandonei tudo aquilo quando eu me dei conta de que o samadhi não era ainda a resposta final. Isso aqui o Aurobindo está dizendo uma coisa que é verdade também. Você precisa obter o sabor, taste, né, de uma mente quieta, silenciosa. Experimenta a paz e a bem-aventurança de uma mente quieta, sem nenhum conflitos de pensamentos
intrusos, pelo menos durante aquele período de meditação, que a sua paz seja obtida. Por quê? Porque no momento que você começa a experimentar aquela paz, você diz para você mesmo: não, não existe nada que se compare a essa paz. Nos meus dias eu costumava dizer que a paz do estado de samadhi era superior a uma combinação entre o melhor sexo e as melhores comidas. Eu costumo dizer melhor que qualquer sexo e comida colocados juntos. Tá? É uma satisfação tão superior que uma vez que você comece a obtê-la, aí você vai crescer naquele desejo, entendeu? Quero mais, quero mais, quero mais. E isso gradualmente vai te levando numa condição que você vai se desapegando de todos os estados da mente, até mesmo, entendeu? Porque você vê, eu encontrei esse estado, uma bem-aventurança enorme, é inevitável que chega um ponto que você diga, não é por aí, não é por aí, porque esses estados aparecem e desaparecem, mas é importantíssimo que a gente tenha essa experiência direta. Aí a gente pode entrar no Yana, a gente pode entrar no conhecimento, porque aí sim a gente compreende que a meditação ela produz um estado mental bacana, mas esse não é realmente a minha destinação final. Esta é a minha destinação intermediária, uma mente sossegada, pacificada, na qual eu experimento paz, tranquilidade. E aí eu olho para a minha vida e vejo, meu Deus, durante o dia minha vida é cheia de conflitos, problemas, né? Agitações emocionais. E na meditação eu estou aqui, né, desfrutando de um prazer muito superior aos prazeres do mundo. É muito importante a gente tocar naquela experiência direta. Somente então a gente é capaz de se desapegar dos movimentos da mente, porque você viu, chegou lá, a mente está em silêncio, já não aparecem os pensamentos intrusos, você vai se habituando num estado no qual não existem pensamentos intrusos, aí você vai aprendendo a identificar os pensamentos intrusos na medida que eles chegam, e aí você já não diz meu pensamento, você diz, olha aqui um outro movimento intruso. Não. Você vai sentindo, percebendo as modificações da mente de modo objetivo, né? Sabendo exatamente que é um objeto de experiência. Aí você fica numa situação meia intrigante, como foi no meu caso, porque, por um lado, eu gostaria de permanecer naquele estado sempre. É por isso que, na época, eu considerei de chutar o balde e ir embora para viver fazendo meditação profunda, experimentando samadhi, tanto quanto frequentemente. O que deve ser feito é criar um espaço de qualidade no qual nós possamos passar do conhecimento à experiência, né? Então, um- uma trajetória reversa em relação àquela que foi sempre apresentada no início, né? O conhecimento é tudo. Agora eu estou dizendo para vocês, se a gente obteve o conhecimento não produziu os frutos prometidos pelas Escrituras, então nós temos que entrar num processo no qual nós precisamos experimentar essa paz mental, esse foco mental, essa qualificação mental
O conhecimento, normalmente, sem essas qualificações, ele bate e volta, bate e volta, bate e volta, bate e volta. Ele não é absorvido, tá? Neste processo, ensinando você nos últimos 10 anos, eu estou compreendendo mais e mais isso. Uns dias desses eu vou pegar o telefone e vou ligar para o Swami, para a Martinanda, para falar sobre isso. Que chega um ponto no qual o indivíduo ele precisa desenvolver as qualificações e experimentar uma mente satívica, uma mente meditativa, uma mente capaz de receber os ensinamentos, assimilar e retê-los, né? De modo que os pensamentos surgem, mas num outro nível, sem nenhuma identificação, eu estou pensando, né? A paz precisa estar completa. Somente então o indivíduo desenvolve uma objetificação a respeito a esses movimentos mentais. Tem que se desidentificar e ver objetivamente esses movimentos mentais como algo que ocorre fora de mim mesmo, muito embora seja dentro do âmbito da minha consciência. Eu, consciência, e aquilo que surge no âmbito da consciência. Essa experiência precisa estar presente. Se ela não estiver presente, isso significa que o conhecimento ele ainda é superficial. A melhor maneira de conseguir é nutrindo e mantendo a vontade transcendental forte e silenciosa, bonito, né? Para termos sucesso, o melhor modo é nutrir e manter esse murmúrio, esse desejo transcendental, esse desejo supremo, difícil, né? Raro. Você tem que colocar sempre mais fogo na lenha, né? Nutrindo esse desejo final, esse purushata, né? O desejo pela libertação, desejo pela purificação, a queima total da ignorância do Ahamkara, né? A entrega total da vaidade do Ahamkara, assim por dizer. Esse desejo tem que estar sempre presente como realmente no meu propósito de vida. Tem que ser a vontade transcendental, que é o tema deste texto, né? Essa vontade transcendental tem que ser muito forte e, ao mesmo tempo, silenciosa. Ninguém precisa fazer propaganda disso. Ninguém precisa falar dessas coisas de voz alta, né? É no silêncio do nosso coração, da nossa meditação. Não pode falar com o seu guru, naturalmente. Porque se você mantiver isso, essa vontade, esse desejo, silenciosamente presente, forte no seu coração, queimando aquela chama que está sempre queimando, buscando mais e mais combustível, e de combustível são outros desejos, desejos por coisas do mundo, vai queimando tudo, esse desejo transcendental vai queimando todos os outros desejos. Saiba que esse desejo é o desejo divino, aquilo que está, assim por dizer, por detrás da mente. A mente é o movimento, né, do Ahamkara, né, que se apropria das suas experiências, desenvolve o Ragadvesha, né, e vai desenvolvendo muitos desejos, né? E a mente é uma fábrica de desejos infinitos. É por isso que as pessoas ficam presas no samsara chakra, infinitamente presas. Porque elas terminam a encarnação, uma vida, produzindo, produzindo, produzindo mais desejos, sai meio desesperada, dizendo, mas eu ainda preciso disso, preciso daquilo, aí volta rapidinho, né? Então a vida é movida por esses desejos, e desejo é sinônimo de ignorância, né? Mas existe um desejo, que é o desejo divino, né?
que é um desejo que não nasce do arrancar, mas nasce daquilo que existe, assim por dizer, por trás do arrancar, na fonte do arrancar. É o desejo supremo, é como se o Lorde, o Senhor, tem esse desejo para todos nós. Não desejem coisas desse mundo, deseja a mim. A gente vê isso em todas as religiões, no Gita também, né? Se entregue a mim, se dedique a mim, venha me conhecer, porque esse é um desejo divino. Esse é o desejo que não nasce do arrancar, mas ele nasce, né, contrariamente aos desejos do arrancar, porque o arrancar ele quer se estabelecer, ele quer ser um arrancar iluminado, entendeu? Agora eu sou um professor, né? Agora eu sou o cara, né? Não, essa é uma vontade que vem com uma fragrância de humildade enorme, porque é uma vontade divina que vem por detrás da mente. Quando a mente está em paz, ela se sintoniza, percebe a presença da pura consciência, ela entra em ressonância, em sintonia com isso, né? E ela sabe, esse é um desejo muito além dos meus desejos egóicos, dos meus desejos pessoais. Eu preciso me entregar a esse desejo, sem restrições, se eu quero completar a minha jornada nesta vida, né? Quando a mente está em paz, ela percebe essa presença do Ser Supremo, da Consciência Suprema. Naquele silêncio, ela se afasta de toda a manifestação do mundo, né, das coisas do mundo. Ela se volta para a sua fonte, se volta para a consciência pura. E ela se entrega a esse desejo supremo, esse desejo transcendental. Nós precisamos nutrir esse desejo transcendental. E no início não é fácil, né? Porque a mente tem muitos desejos, desejos por coisas desse mundo, né? Muitos desejos por coisas desse mundo. E o desejo transcendental é um entre outros, né? E o cara não se dá conta, mas para fazer crescer esse desejo transcendental, você precisa de usar os outros desejos como combustível. Desejo é aquilo que nos move, que produz o movimento da vida, são os desejos, entendeu? E movimento é energia pura, entendeu? Nós somos movidos pelos desejos. Cada desejo que nós temos por coisas deste mundo requerem, cada um dos desejos requer muita energia, né? O desejo pelo Supremo requer toda a nossa energia de desejo, né? É por isso que não funciona se nosso desejo pelo Supremo for um desejo entre tantos outros desejos por coisas desse mundo. Não funciona. Não funciona no sentido que você não vai realmente concluir o seu processo. Os desejos da mente precisam ser queimados no fogo do Atmayana, fogo do Atma, Vichara, inquirição. Você percebe a presença dessa consciência e você mantém a sua mente calma, firme, enraizado no espírito e possuir esse sossego, essa qualidade mental de identificação com os movimentos da mente. A mente e o coração devem adotar um prêmio, a fonte de tudo, devem estar alinhados, em orientação única e alinhados. Nós precisamos de alinhar os nossos desejos com o Dharma, no primeiro nível, e depois os nossos desejos, inclusive os desejos relacionados ao Dharma, eles precisam ser queimados também, porque o nosso objetivo já não é mais punho, é a libertação.
Todos os desejos têm que servir de combustível para que nós tenhamos o fogo do alto, da auto-revelação, do autoconhecimento direto. Mente e coração devem obter uma orientação única, né? Uma harmonia, um alinhamento, de modo que a mente do indivíduo, a mente individual e a mente total, a totalidade, o ser, né, estejam realmente, né, alinhados. A mente, ela se alinha com o ser, que Arjuna deixou o comando de sua vida a Krishna, né? E assim, essa mente individual se torna a mente divina. Esse desejo individual se torna o divino, o desejo supremo. A mente e o coração precisam adotar uma orientação única, concentrando-se numa única aspiração, a aspiração para a minha natureza divina, a busca pela minha real natureza divina, o reconhecimento direto, vivencial da minha natureza divina. Esse precisa ser o meu último desejo. A mente tem que entregar todos os outros desejos no altar desse mumuksha e deixar que esse mumuksha queime todos eles. Isso não pode ser feito a menos que o indivíduo tenha a maturidade que eu procuro ilustrar para vocês, para inspirar vocês a desenvolvê-la. Tá? Apenas desse modo você terá condições de lutar com êxito contra esses poderes adversos do Ankara, a mente individual, e as mentes que seduzem a mente do Ankara. É tudo um movimento mental, né? As ondas no oceano se movendo assim, elas servem de distração, é, uma para as outras, né? Então, você precisa desse foco, dessas condições, dessas qualificações para ter êxito, vitória contra todas essas adversidades ou dispersões, extrovertimentos, com esses materiais mentais, emocionais, conflitantes, desejos por coisas pequenas. Essa é a prática. Isso é o que você pode praticar, preparar a mente, observar a mente, filtrar a mente, né? Abandonar a identificação com esses movimentos mentais que não te purificam e te elevam. Essa é a sua prática. E para praticar isso, você precisa de uma vontade enorme, capaz de superar todos os seus apegos e medos, né? Como é que eu vou realmente entregar isso, entregar aquilo, se eu estou tão apegado a isso e aquilo? Como é que eu vou entregar esse desejo por haver alguma coisa, se eu não obtive aquela coisa ainda e o desejo ainda é presente em mim? Então eu tenho que primeiro ver para depois entregar. Como é que é essa história, né? É uma prática, você precisa compreender tudo isso sem que você tenha necessidade de correr atrás de cada objeto de desejo para depois renunciá-los. Maturidade é uma coisa que é obtida no silêncio, né, profundo do coração humano. Você vai precisar abandonar todos os apegos, as vontades e se mover exclusivamente para o seu ser divino, o desejo divino. Você só quer isso, não quer mais nada.
A espontaneidade automática dessa experiência deve demonstrar por si mesma que a realidade não tem nenhuma relação com as construções mentais, mas sim com a verdade que está além de todos os conceitos mentais, todas as noções intelectuais. Muito bonito, ele coloca isso, mais uma vez, em termos da experiência, né? A experiência dos frutos do auto-reconhecimento, a colheita dos frutos dos nossos esforços espirituais, ela se revela por si mesma de modo muito interessante. É uma espontaneidade, uma ausência de preocupação, né? Ausência de expectativa, de desejo, né? Essa é a experiência, essa é a prova, essa é a sinalização. Você não se identifica com nenhuma construção mental, por isso você não trama nada, você responde espontaneamente aos estímulos do seu meio ambiente, sem criar tramas, agendas, né? A espontaneidade é uma virtude bacana e ela não tem nenhuma relação com as construções mentais que são sempre tramas, mas tem muito a ver com uma verdade que está além de todas as coisas. Está botando a espontaneidade lá em cima como uma das características ou virtudes do sábio. O sábio pode ter uma infinidade de conceitos e noções, de isso e aquilo, mas se ele não demonstrar uma espontaneidade, uma ligeireza, né? Uma alegria natural, significa que esses conceitos e noções não serviram o seu propósito. A abertura do arrancar é algo que acontece por si mesmo, pela sinceridade desse desejo, pela sinceridade desta aspiração. Significa ser capaz de receber as forças superiores que vêm da fonte suprema. Isso é muito bonito. Se o Ahankara estiver fechado, né, na ideia de que eu sou realmente uma manifestação singular e o que eu tenho a capacidade de cruzar o oceano do samsara, utilizando o meu Viveka Shakti, a minha despaixão, etc. Se o Ahankara estiver ali se apropriando desses instrumentos de Deus, né, ele vai estar fechado. Ele não vai se render, ele não vai se abrir para a força suprema. Por isso que, muitas vezes, os sábios, nós dizemos que a graça, sem a graça nada é possível. Tá? E a graça só é possível na medida que um cara se rende ao Ser Supremo, ao Ser Divino. Essa abertura que acontece espontaneamente por si mesmo, mas que ela é subsequente a um desejo, uma sinceridade genuína pelo autoconhecimento, é o que vai abrir a capacidade do indivíduo para que ele possa receber as forças superiores que vêm da fonte, que vêm do transcendental, que vêm do divino. A gente não sabe exatamente os mecanismos através dos quais o autoconhecimento se manifesta, né? Mas se nós tentarmos compreender tudo isso com nossa mente limitada, né? A gente vai dizer assim, vai saber. Ninguém sabe como isso acontece realmente. Ninguém sabe. Os gurus vão por aí compartilhando apontamentos
direcionamentos, conhecimentos, sadhanas, isso e aquilo, porque eles são familiarizados com aqueles movimentos de desejo e práticas e sadhanas que o conduziram à autorrealização, à realização de Deus. Mas isso não necessariamente vai funcionar para os outros, isso é verdade. É verdade. Afinal das contas, a gente tem que se render a essas forças divinas do Ser Supremo, né? Que é o Ser Supremo, Deus Supremo, entregando o Ahankara e os seus desejos, e o último desejo do Ahankara é o quê? Eu quero a iluminação, eu quero a liberação. Esse é um desejo que, no final das contas, precisa também ser entregue no fogo desta auto-inquirição sobre a luz dos ensinamentos supremos, sagrados. Tá? Então, você tem esse desejo, até quando você esteja associado a esse desejo como o meu desejo, querendo realmente isso, aquele desejo se torna um impedimento. Aí chega um momento que você compreende que a sua única opção é abandonar até mesmo esse desejo. Não abandonar esse desejo e voltar para o desejo do mundo, não. Você já queimou todos os outros. Você abandonou outro, aí você entra naquele estado que é muito comumente referido como a noite escura do ser, da alma individual. Porque depois de buscar tantas coisas no mundo, ele buscou esta força divina do Supremo, né? E ainda assim, esse desejo não ainda se manifestou. É aí que entra aquela coisa que o Ramana Maharshi, e que às vezes eu digo, que no final das contas, se você vai através da disciplina e da auto-inquirição, auto-investigação e meditação, no final, você precisa entrar num processo de entrega total, devoção total, né? Porque você sabe que somente a graça de Deus pode produzir o autoconhecimento direto. Somente. Não existe outro modo. Mas se existe um desejo sincero, genuíno, e uma vontade paciente, né? Paciência, a humildade, a paciência, né? A confiança. E se existe a paciência, sem pressa, porque a vida já é cheia de pressa aqui e ali, e agora você quer iluminação de pressa, a paciência para alcançar aquilo que é o Purushartha Supremo, né? Alcançar o reconhecimento da natureza de Deus, apesar de todos os obstáculos. Então, de uma forma ou de outra, a gente não compreende, essa abertura surge e a graça de Deus irá produzir, remover o último obstáculo, liberar o indivíduo dessa ignorância persistente. Isso pode levar um tempo. Esse tempo pode ser longo ou curto, dependendo da condição mental do indivíduo, a condição do seu corpo-mente, do coração, corpo-mente, sentidos, dependendo das qualificações ou dos níveis de maturidade, refinamento, purificação. Quando o indivíduo já está muito bem desenvolvido, o tempo pode ser percebido de modo mais curto, né? Assim, quando não se tem a necessária paciência, o esforço pode ser abandonado.
essa passagem legal. Quando não se tem a necessária paciência, a paciência depende de uma compreensão profunda da lei suprema, a lei mais primordial, que é o karma, ações e a frutificação dos seus resultados, esforços de seus resultados, etc. Né? Quando não se tem a necessária paciência, o indivíduo abandona o esforço, abandona o processo. Por quê? O caminho é muito difícil, é difícil mesmo. É inútil a gente se enganar. Por isso que na nossa tradição a gente diz, seja um caminhogue, seja uma pessoa religiosa acima de tudo, inicie a sua conexão, relacionamento com aquilo que é o Deus Criador, o Deus sustentador, né? Viva em harmonia com as leis desse Deus Criador. Esse é o caminho mais simples para você começar a desenvolver a paciência, a humildade, a confiança no processo, a ausência de pressa, né? Se você não tiver desenvolvido essas pré-qualificações, como eu muito frequentemente coloco, confiança, paciência, humildade, as pessoas elas permanecem um pouco girando em torno do Vedanta Brasil, mas é pura viagem do ego, é puro arrancar, gravitando em torno, flertando com o Vedanta. Mas a gente não pode nem dizer que elas abandonaram o processo, porque elas nem mesmo iniciam o processo. Processo é um processo difícil, e somente os indivíduos mais corajosos e mais preparados embarcam nessa jornada. As dificuldades do caminho são muitas, mas lembre que a dificuldade está sempre no arrancar. Parece que é nas circunstâncias fora, mas a dificuldade é sempre no arrancar, porque ele não quer realmente a realidade, ele quer as coisas do modo que ele quer. Se o parábola não for exatamente como ele quer, a mente perde calma, tranquilidade, né? Foco, sossego. Então não pense que o problema é fora e a solução é multiplicar as coisas ao seu redor. Saiba que existem três coisas necessárias para fazer o Jiva invencível nesse projeto, né? Essa projeção, fazer o invencível. Esse desejo supremo, alinhado com o desejo supremo, o desinteresse, que é a ausência do Ahamkara querendo coisas para ele. Mas não, esse é o desejo de Deus, vem além de mim. Então, eu entrego esse desejo no altar do Senhor. Eu entrego a cara porque eu sei que ele vai precisar de todo o combustível deste arrancar e confiança no processo. A vontade é onipotente, mas deve ser a vontade não do arrancar, mas a vontade divina. Vontade divina é desprendida de expectativas, é uma vontade tranquila e sem nenhuma preocupação a respeito dos resultados. Este é o caminho que devemos empreender. Esta é a condição para a nossa libertação. Falta só um verso, eu vou me estender um pouquinho mais, tá? Então, nós sabemos que nós, como bons karma yogis, nós temos um certo poder nas determinações dos nossos
desejos e que os nossos desejos sejam em harmonia com o Dharma e que, em seu devido momento, o nosso desejo seja em harmonia com o desejo supremo, né? Mas a gente não tem nenhum poder sobre os resultados ou a turística para que eu possa colher os frutos, os resultados das minhas ações em harmonia com esses desejos. Ela é uma vontade onipotente e forte, potente, invencível, divina e desprendida, desde que ela seja totalmente em harmonia com o desejo ou a vontade divina. Esse é o único caminho, a única condição para obtermos a nossa libertação, né? Então, obter essa libertação, aqui nós estamos tendo muitos apontamentos, dicas importantíssimos que requerem da parte de vocês contemplações profundas de asanas, lendo isso, meditando, entendeu? Existe uma certa condição. A gente tem que realmente jogar, entregar o ankara, né? Esvaziar o ankara e todos os seus desejos e arrogâncias, vaidades, achismos, noções, conceitos, né? Porque esse é o único modo, o ankara é um impedimento. Nós somos o que nós somos, mas o ankara não nos permite desfrutar daquilo que nós somos. Portanto, o ankara precisa ser esvaziado. Esse é o único modo. É o único modo. Existe uma força poderosa e absoluta que pode nos libertar, mas está escondida numa câmara secreta dentro de nós. Essa câmara é chamada o coração, muitas vezes, nas linguagens aqui, o core, a essência, a natureza mais intrínseca do corpo, mente e sentidos. E essa câmara, ela é mantida fechada. E a chave é mantida na mão de Deus. O cara não pode dizer, não, eu vou pegar essa chave, vou abrir essa câmara secreta dentro de mim, porque ali se esconde o Ser Supremo, né? Eu sou capaz de abrir isso e pá, eu sou o Ser Supremo agora, né? Não. Se o cara fizer isso, ele vai estar criando muito mais problemas, mas não é possível fazer isso porque essa câmara secreta, ela é mantida. Ela tem uma chave, essa chave, assim por dizer, é guardada pelo Ser Supremo. É a chave nas mãos de Deus. Você não pode abrir, você pode desejar, aspirar, manter-se aberto, invocar o Ser Supremo, e rejeitar tudo que seja contrário a essa vontade suprema. Deixe, portanto, que este poder supremo trabalhe em você, abandone o ankara e os seus desejos, né, egóicos. Abandone, mantenha-se aberto, rejeite tudo aquilo que seja contrário a essa vontade suprema. Deixe que aquele poder supremo, faça o trabalho por você. Tudo o que você precisa fazer é abandonar seus desejos. Naturalmente, tudo isso é uma linguagem linda, maravilhosa, e que é muita compreensão do porquê da natureza do ankara e do porquê da identificação nos desejos. E aí nós entramos mais no campo do Vedanta, tá? Mas esses versos, esses tipos de textos servem não somente para que eu possa honrar e oferecer tributo a esses mestres, né? Mas serve também para que a gente possa compreender que os frutos do autoconhecimento precisam ser saboreados e obtidos de modo que
o processo que inicia-se somente no intelecto se transforme, né, naquilo que o Swami diz, Swami chama de devoção, de amor, de transformação das nossas emoções humanas em reverência e devoção e amor a tudo que existe, né? Deixe que o divino trabalhe em você. Namastê. Om Shri Aurobindo. Namastê. Om Purnamada Purnamidam Purnara Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti 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 Om. Namastê. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.